Vamos então fazer a nossa prece, nos recolhendo, dizendo: Senhor, de misericórdia e amor, nós te agradecemos, Pai, tua bondade infinita, teu amor incondicional e as inspirações que nos chegam todos os dias para a prática do amor. Permita, Senhor, que saibamos aproveitar todas essas oportunidades para praticarmos a lei de amor, justiça e caridade que Jesus nos ensinou. Nós te pedimos, Senhor, coragem para suportarmos com resignação as provas que a vida nos apresenta. E pedimos, Senhor, dá-nos a humildade para compreendermos e perdoarmos aqueles que nos ofendem e que as pessoas também possam nos compreender e perdoar as nossas falhas. Permita que os bons espíritos nos tragam o alívio, a esperança e a fé. Que a tua paz esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Nós contamos na manhã de hoje com a presença amiga da Suzy Coelho e ela nos traz o tema Influências Espirituais. Que Jesus te abençoe, querida. Um bom dia a todos. A nossa conversa de hoje é sobre um tema bastante importante, porque ele faz parte do nosso dia a dia, durante a nossa existência inteira, e afeta, sim, ao nosso comportamento, que são as influências espirituais. Os ensinamentos da doutrina espírita nos falam que essa influência espiritual, ela se dá sobre todos nós, de uma maneira boa, ruim, pode ser oculta, ostensiva, de longa duração, curta, mas de qualquer maneira que seja, ela só acontece porque se dá uma identidade de sintonia entre nós e o mundo espiritual. Então, por vezes, nós temos pensamentos e nos surgem ideias no meio deles que são diferentes e às vezes até contraditórias sobre o mesmo assunto. Possivelmente, nesse momento, nós estejamos sendo influenciados pelos nossos amigos desencarnados. E dessa maneira também, muitas vezes a gente nem percebe, porque se dá de uma forma bastante sutil. Os espíritos amigos nos afirmam que nós somos muito mais influenciados do que nós acreditamos ser. Que normalmente a gente nem percebe isso, ressaltando que as nossas vontades nem sempre são nossas. Daí porque Jesus já nos alertava: orai e vigiai, para que a gente tivesse o nosso arbítrio livre para fazer boas escolhas, para seguir sempre no caminho do bem. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles nos respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas nós não devemos achar que nós somos meros marionetes nas mãos dos desencarnados. Se eles têm essa influência sobre nós, é porque nós ainda temos um lado bastante negativo e sombrio, que permite que essa conexão aconteça. Por exemplo, quantas vezes no nosso dia a dia nós temos acessos de raiva, de inveja, falamos mal dos outros, mau humor. Então, a gente justifica todas essas atitudes, dizendo que estamos tendo um dia ruim, que somos portadores de uma personalidade forte, quando, na verdade, é a falta de domínio que nós temos ainda sobre as nossas emoções. Então, nós somos responsáveis por essas sintonias infelizes que nós fazemos ao longo do caminho. Corresponsáveis por tudo o que nos acontece. Então, não somos meras vítimas.
É a lei de ação e reação que está sempre agindo. Nós colhemos aquilo que plantamos. Todo efeito tem uma causa. Mas o ato da influência espiritual, ele não diminui o esforço e a boa vontade que nós temos que ter para nos melhorarmos, para sanarmos essas más tendências que nós trazemos ainda dentro de nós. Porque a gente não pode simplesmente se deixar arrastar vida fora pela influência dos outros, não é? Então, esse esforço, ele é pessoal, é de cada um. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que tem o título Ajuda-te e o céu te ajudará, nós temos a seguinte passagem. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, os seus membros ainda seriam atrofiados. Se tivesse liberado do trabalho intelectual, nós ainda estaríamos agindo de uma forma animalesca, somente com os instintos animais. Não é? Então, por isso que ele nos fez para nós do trabalho uma necessidade. E disse, busca e acharás, trabalha e produzirás. Terás o mérito das tuas obras e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, ele não nos fala aqui somente do trabalho remunerado, e sim de todo e qualquer trabalho em que nós sejamos úteis na obra do Mestre. Por quê? Porque o ócio, a inércia, ele abre brecha para que haja essas influências espirituais. Porque uma pessoa que não tem uma meta na vida, que não procura se melhorar, fazer o esforço, ser útil para si mesmo e para os outros, ela acaba recebendo muito dessas influências. Então, essa influência espiritual, ela se dá a qualquer tempo e em qualquer pessoa, mostrando que toda essa influência ela está associada às formas como nós pensamos, sentimos, agimos. Então, com essas nossas atitudes, nós atrairemos para nós espíritos mais ou menos esclarecidos, com boas intenções ou não, que nos inspirem para boas atitudes, para boas melhoras íntimas, ou nos levarão a cometer novos equívocos. Então, na raiz de todos os problemas que atingem o ser humano, está sempre o espírito, ou seja, nós mesmos. Nós que atraímos para nós de existências passadas, todos aqueles que se afinizaram com os nossos vícios e os nossos equívocos. E também por causa das escolhas que nós fazemos no presente, na nossa existência atual. Então, criado simples e ignorante, com uma neutralidade interior, o espírito todos os dias está posto diante das escolhas boas ou ruins. Então, tudo que nos acontece provém das preferências e escolhas que nós fizemos desde o dia da nossa criação. Então, para crescer, para melhorar, para conseguir evoluir, depende só de um esforço pessoal. Por quê? Porque nós somos uma construção diária. Nós temos um pensamento bom aqui, uma atitude ruim lá, e assim nós vamos definindo quem nós somos. Não só no presente, nessa existência, mas em todas as outras que nós trazemos conosco. E esse é um processo muito longo, é um processo que já dura durante séculos e que vai ainda se alastrar por muito tempo, porque nós estamos ainda no segundo degrau evolutivo, então temos muito ainda para aprender. Se pensarmos que nós somos espíritos milenares, e pensar, milenares quantos mil? E ainda estamos no segundo degrau, então vem muito ainda pela frente. E nesse raciocínio todo, nós podemos entender também como acontecem, então, os processos obsessivos. Né? Eles só ocorrem em razão do comportamento irregular daqueles que se afastam do bem. Então, nós acabamos criando para nós animosidades, vinganças, revides. Então, não somos vítimas também dos processos obsessivos, nós somos corresponsáveis.
Com certeza existem também muitas antipatias que são gratuitas, que provêm só das nossas preferências psicológicas, dos nossos sentimentos pequenos, como ciúmes, a inveja. Mas tudo isso resulta da imperfeição moral do espírito, né, que tem em relação a esse próximo, comete equívocos, e desse próximo que não se permite perdoar, que não dá novas chances a esse irmão equivocado, que não se lembra que também se equivoca a todo tempo. Então, a nossa baixa evolução moral de espíritos que ainda estão no mundo de provas e expiações é que nos leva a essa pequenez de atitudes. Por isso que a doutrina nos ensina que nós devemos nos autoconhecer, para sabermos onde estão as nossas maiores dificuldades, o que nós temos que melhorar, que trabalhar em nós mesmos, para sairmos daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos. É um trabalho de formiguinha, que dura muito tempo, que vai se arrastando pelos séculos, mas é um trabalho de esforço pessoal. Nós somos responsáveis por todo o nosso aprendizado. Viemos aqui nessa escola abençoada, mas o trabalho é nosso. Esse esforço, nós é que temos que fazer. Para conseguir entender bem como que acontece toda essa influência, eu vou contar uma história. Ela está no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nos conta a história de Custódio Saquarema. Custódio foi na terra um importante advogado, ganhou muito dinheiro, mas ele voltou para a pátria espiritual muito mais pobre do que quando ele chegou aqui. Ele nasceu num lar espírita, mas como acontece com a maioria de nós encarnados, ele trouxe consigo das vidas passadas todos os seus amigos, né, as suas influências, as suas afinidades, de acordo com os seus vícios e as suas extravagâncias. O seu programa reencarnatório era excelente, mas esses amigos espirituais eram uma vozinha também que falava dentro dele. E eles agiram durante a sua existência de uma forma bastante sutil. Então, saindo da adolescência, Custódio terminou os seus estudos e foi muito convocado pelos seus amigos, pelos seus pais, pelos seus companheiros, a seguir pela doutrina espírita, já que tinha nascido num lar espírita, né, para aprender esse cultivo espiritual, a abnegação, o trabalho voluntário. Mas essa outra vozinha que falava dentro dele dizia: mas agora, Custódio, na juventude, é hora de festas, de sol, o que você vai fazer na seara da fé? E Custódio adiou. Ele se formou na faculdade e os chamados do mais alto continuavam. Chamavam ele para a doutrina, para as suas responsabilidades, para os seus compromissos reencarnatórios, porque isso já tinha vindo na sua programação. Mas a outra vozinha falava dentro dele: agora que você tem sua carreira para construir, sua vida toda pela frente, vai perder tempo com essa história de espíritos? E ele continuou. Custódio casou, teve filhos e as responsabilidades aumentaram, e assim o mundo espiritual o chamava cada vez mais, porque agora ele tinha vida sobre os seus cuidados. Mas a outra vozinha também dizia: agora é hora de ganhar dinheiro, Custódio, cuidar da sua família. Na idade madura, os seus filhos cresceram e esses chamados estavam lá sempre presentes, mas a outra vozinha também falava: agora, Custódio, você tem dinheiro, sua vida está construída, seus filhos cresceram, vai viajar, vai aproveitar sua vida com a sua mulher. Veio por fim a velhice e a doença. Custódio se desencantou, passou a sofrer, e a espiritualidade vinha a todo momento lhe dando novas chances. Mas aquela outra voz também lhe dizia: agora passou o tempo, Custódio. O que você vai fazer com o espiritismo? As pessoas vão dizer que você ficou louco, ficou senil. Os teus filhos vão te interditar. Notem como o próprio Saquarema notou, quando desencarnou e chegou ao mundo espiritual, que esses espíritos nunca lhe influenciaram o corpo, não lhe trouxeram doenças, não lhe conturbaram a mente. Como que eles agiam sobre ele? Eles acalentavam aquilo que ele mesmo trazia dentro dele,
que era o comodismo, a preguiça, a falta de vontade de fazer. E assim impediram que ele fizesse qualquer passo renovador naquela existência. Então, ele fora vítima, durante a vida inteira, de uma influência sutil, disfarçada, mas que ele mesmo aceitou, porque ele cultivava esses sentimentos pequenos dentro dele. Então, a escolha foi dele, mas as consequências também serão. Porque nós somos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos. Não podemos colocar a culpa, a responsabilidade em cima das influências. Então, cabe a nós o mérito das nossas boas atitudes, das nossas boas escolhas, mas o demérito também e as responsabilidades pelas ruins. Allan Kardec nos explica na questão 462 do Livro dos Espíritos que fazer a distinção entre o que é o nosso pensamento e o que é influência espiritual é muito difícil. Por vezes é quase impossível, mas que é assim porque isso é benéfico para nós, para o nosso aprendizado, para que a gente faça esse esforço. Então, o Rodolfo Caligares, no seu livro Páginas de Espiritismo Cristão, ele nos fala que pensar é vibrar, é entrar em relação com todo esse universo que nos rodeia. E conforme a espécie de emissões mentais de cada ser, elementos iguais se afinizarão e se encontrarão com ele e influenciarão, então, para que essa pessoa cresça, evolua ou cometa novos equívocos. O que o Caligares aqui quer nos dizer é que nós devemos cuidar da nossa casa mental, que não podemos deixar que a vida nos arraste, que sejamos influenciados o tempo todo. Os espíritos infelizes, eles nos acompanham na nossa vida dentro da nossa casa, do nosso trabalho, eles se misturam às nossas conversas. Então, eles perturbam e se perturbam, eles odeiam e geram ódios, sofrem e fazem sofrer também. É da mesma forma que acontece entre os encarnados. Quando nós acreditamos em alguma coisa e queremos convencer os outros daquilo, nós somos bem persuasivos. A gente tem um exemplo claro disso entre pais e filhos. Nós passamos o tempo todo tentando educar os nossos filhos para que eles façam as coisas que nós acreditamos que são as corretas. Dessa mesma forma, acontece com o mundo espiritual. Eles continuam pensando, agindo, não mudaram a sua personalidade em nada, porque estão sem o corpo carnal. Então, eles tentam nos influenciar da forma que eles acham correta. Na Gênesis, no capítulo 14, Allan Kardec nos explica que quando nós pensamos, nós geramos imagens fluídicas ao nosso redor, que ficam plasmadas no nosso perispírito. A olho nu, encarnados não podem ver, mas os desencarnados sim. Então, há uma simples vibração do nosso ser. Há um pensamento que nós emitimos, por mais secreto que ele nos pareça, ele fica evidente ao nosso redor. E fica ali de imediato, a nossa faixa vibratória fica evidente. E todos esses espíritos que estão nessa mesma frequência se afinizam conosco. E é assim, então, que nós atraímos para nós todos aqueles que estão com a mesma qualidade mental que nós. E passamos a agir como eles, achando que a vontade é nossa. Então, agora que nós temos consciência de como todo esse processo de influenciação se dá, cada um pode perguntar para si: como eu estou pensando? Como são os meus pensamentos no dia a dia? Eu sou uma pessoa que eu acordo já acordo reclamando do cansaço, passo o dia todo xingando no trânsito os meus colegas de trabalho, dá sempre tudo errado? Ou eu sou uma pessoa que eu acordo bem-humorada, alegre, eu chego no meu local de trabalho e eu ponho as pessoas para cima, eu sou compreensiva, eu sou tolerante? Como eu penso no meu dia a dia? Porque a escolha de como pensar e agir é nossa. Nós é que temos esse poder de controlar os nossos desejos e aquilo que nós queremos para nós mesmos. A Sueli Caldas Schubert nos conta uma história sobre uma moça chamada Giselda. Giselda tinha uma doença chamada esclerose múltipla e aos 14 anos ela ficou cega e depois paraplégica.
Giselda só mexia o braço esquerdo. Então, ela passou a sua vida deitada numa cama e os seus pais colocaram ao alcance da mão dela um telefone, para que ela pudesse, ao menos, se comunicar com os amigos. Mas a Giselda fez mais. Ela, através desse telefone, ela conversava com as pessoas. Ela ouvia os seus problemas, ela dava bons conselhos, ela dava bom ânimo e ela não contava os seus problemas para as pessoas. Então, grande parte nem sabia que ela estava presa numa cama. Então, a força mental dela, aliada às suas convicções de fé, fizeram com que ela superasse os limites dela, fizesse daqueles limites uma coisa boa. E ela fez isso até o final, quando ela desencarnou aos 32 anos. E aí o autor, André Luiz, nos diz: daí a necessidade de nós nos situarmos nos ideais mais nobres, nos propósitos mais elevados da vida, porque as energias atraem energias da mesma natureza. Então, a vigilância, ela é consequência do nosso esforço. Nada nos é dado de graça. Nós temos que fazer o esforço para nos melhorarmos e para sair dessas faixas vibratórias mais inferiores. Nem sempre nós conseguimos vencer as nossas tendências íntimas, porque nós trazemos isso ainda enraizados por séculos dentro de nós. Mas distinguir e fazer o esforço para superar é mérito nosso, né? Mas nós temos a possibilidade também de neutralizar essas influências. A doutrina espírita nos ensina uma receita simples e infalível, que é a prática do bem, da caridade e a fé em Deus. Então, nós temos que sair desse nosso mundo egoísta e entender que o que o outro passa também me afeta. Hoje é ele que está precisando, amanhã poderei ser eu. Então, é uma corrente, um mecanismo cíclico, faz parte do nosso aprendizado. Porque se nós distribuímos amor, nós recebemos amor de volta. Porque o estado natural é o estado do bem. Nós é que acabamos cedendo ao mal que nos rodeia. Então, se a gente ficar vibrando o amor, é esse amor que nós vamos receber de retorno. A Joana de Ângeles nos diz que se auxiliamos o nosso próximo, nós aliviamos as suas dores, mas aliviamos as nossas também, porque nós vamos amenizando as nossas provações. E nós temos também uma aliada infalível, que é a prece. Quando nós usamos a oração, nós elevamos os nossos pensamentos, nos conectamos com o mais alto e recebemos então intuições e influências do bem. É um hábito. No começo é muito difícil, porque a gente tem esse hábito da reclamação, de xingar, de passar o tempo todo se sentindo muito sobrecarregado, muito cansado. Mas se a gente começar a trocar esses pensamentos por pensamentos melhores, de agradecimento, pedir auxílio, Pai, me ajude a melhorar os meus pensamentos, fique comigo. O que adianta xingar no trânsito? Não vai dar para passar pelo carro da frente. Então não adianta nada disso. Aproveite o tempo de uma forma melhor, de uma forma mais útil. E nós pedimos auxílio e acabamos também recebendo auxílio para todos aqueles que caminham conosco, porque o exemplo, ele faz a diferença. Se nós estamos melhores, os outros acabam recebendo essas energias melhores também. Quando lemos Amélia Rodrigues no livro Sou Eu, ela nos fala das emoções contraditórias dos discípulos que traíram Jesus. De como eles foram influenciados pelos espíritos inferiores que eram contra essa construção do reino do Cordeiro. O Judas, que entregou o mestre, Pedro, que negou por 3 vezes depois da prisão, aqueles que foram curados fisicamente e que durante a peregrinação seguiram em frente e não foram capazes de apoiar o mestre nas horas derradeiras. Então, ela nos diz que os ódios, os ciúmes dessa espiritualidade inferior teve facilidade para influenciar as pessoas daquela época com sentimentos pequenos,
com sentimentos perversos. E até hoje nós podemos observar que isso acontece muito ainda entre nós. Por exemplo, os linchamentos. Quantas vezes uma pessoa resolve fazer justiça com as próprias mãos e pais e mães de família cometem atos cruéis, atrozes, e depois que tudo passou, vão pensar, não sabem dizer como que deixaram-se influenciar por um ato daquele. Outro exemplo, alguns anos atrás, em Vitória, no Espírito Santo, houve uma greve da Polícia Militar e algumas pessoas começaram a saquear as lojas. De imediato, um monte de pessoas fizeram isso. Depois, alguns resolveram voltar atrás, devolver as mercadorias para a polícia ou mesmo para as lojas. Por quê? Porque não tinham entendido o que tinham feito. Por que tinham feito aquilo? Então, a gente vê que mesmo depois da crucificação, Jesus ainda olhava ao nosso redor e via alguns lá. João, a sua mãe, algumas mulheres fiéis, abnegadas, estavam lá. E o Espírito Amélia Rodrigues nos disse que ele observou que nem todos tinham desertado, porque a fúria possessiva das trevas não tinha conseguido influenciar aqueles que traziam a luz da abnegação e do amor dentro do coração. Então, quando ele falou, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, ele deu uma nova chance de renovação para a humanidade. Então, nós temos aí exemplos de como essas influências acontecem na nossa vida, mas que são responsabilidade nossa. A autora Sueli Caldas Schubert faz uma reflexão bastante interessante. Ela diz para nós que o ser humano julga erradamente que vai encontrar liberdade em grandes aventuras, aventuras dispendiosas e cheias de risco. O homem quer se lançar ao espaço, quer descobrir novos planetas, quer ir à Lua, quer conquistar o infinito. O que o homem não se dá conta é de que o infinito está muito perto. O infinito é ele mesmo, um ser imortal. Que é um universo dentro de cada um de nós que tem que ser descoberto ainda. Então, nós devemos direcionar esses nossos pensamentos para coisas úteis, para coisas boas, porque a tarefa é nossa. Nós devemos estar no comando da situação, porque aquele ditado que nos diz, dize-me o que pensas e te direi com quem andas, ele é bem verdadeiro. E nós recebemos desse Pai amoroso, que nos ensina através do amor, através da dor, do sofrimento, nós ainda recebemos um presente sagrado para aliviar todo esse sofrimento e toda essa dor, que é a prece. A prece, a leitura evangélica diária, elas nos ajudam a guiar os nossos pensamentos. Nós pedimos auxílio e nós recebemos de acordo com aquilo que nós merecemos. Então, nós precisamos fazer esse esforço para sair dessa faixa vibratória. E todos nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda que nos acompanha, que é de uma evolução maior do que a nossa e que tem uma missão, a missão em relação aos seus filhos, a missão de proteger, de consolar, de confortar, de dar bom ânimo. Então, nós somos inspirados, recebemos esse auxílio, mas temos que fazer a nossa parte nos aquietando. O nosso dia a dia, a gente acorda sempre numa agitação danada, não paramos nosso dia inteiro fazendo reclamações, correndo, estressados. Nós temos que parar, nos aquietar. Na prece, na meditação, é a forma que a gente tem de ouvir essa intuição, de ouvir esses amigos que querem nos ajudar, estão ali disponíveis para nós. E nós teremos a oportunidade de corrigir, de reparar todos os nossos equívocos, porque nunca é tarde para recomeçar. E irreparável é uma palavra que não existe, porque nós somos uma criação divina. Nós somos filhos de Deus.
nós sempre teremos a oportunidade de melhorar, de crescer, de resgatar aquilo que nós fizemos de errado. Nós somos crianças sendo educadas, então a gente deve aproveitar essa educação para se melhorar, para crescer. Então nós não podemos permitir que as dificuldades nos perturbem. Nós temos que fazer as coisas com mais calma, pensar antes de agir, porque nós temos essa voz silenciosa dentro de nós, nós temos essa centelha divina, nós estamos sempre amparados, nunca estamos sós. Então, confiemos nessa bondade divina. Vamos fazer a nossa parte, já que nós somos corresponsáveis por todo esse universo que está ao nosso redor. Então, vamos procurar melhorar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, vibrar mais sentimentos de amor, de paz, de renovação, de esperança. Não é? Então, eu desejo a todos que possam todos parar e refletir sobre esse assunto que nos atinge a todos nós. Obrigada pela atenção.